2016 foi um bom ano para quem gosta de videogames, um ano curioso. Teve gente correndo atrás de Pokémon no meio da rua, teve um novo fenômeno online que pode desbancar o League of Legends e teve também o fim de dois dos dramas mais recentes da história dos nossos joguinhos eletrônicos. É verdade, mas no fim das contas, nesse ano, os destaques são dois. Os jogos de tiro, ou os em primeira pessoa, estão mais em alta do que nunca. E também aquelas histórias um pouco mais intimistas, que focam na história humana e não tão heróis tão poderosos, mandaram muito bem. César, eu tava com muita saudade de jogar um game de guerra histórico, com trincheira, com lama, com sujeira, e acho que esse ano rendeu, né? Se você tá com vontade desse tipo de jogo, o nosso 10º colocado talvez seja pra você. Battlefield 1 vence o rival Call of Duty Infinite Warfare ao levar o jogador a um conflito pouco aproveitado nos games, a Primeira Guerra Mundial. A EA não se intimidou com as limitações tecnológicas do início do século XX e conseguiu criar batalhas intensas e dinâmicas e com uma narrativa que destaca o valor humano que é colocado em jogo durante uma guerra. Eu acho que, sei lá, eu devia estar engatinhando, no mínimo no colégio, quando começaram a falar desse nosso próximo jogo. Pois é, mas finalmente essa história teve um final feliz. A nossa seleção de jogos mais emocionantes começa com aquele que é um drama por si só. O The Last Guardian passou por poucas e boas nos últimos 9 anos, até finalmente ver a luz do dia agora em dezembro. O terceiro jogo do japonês Fumito Ueda tem vários problemas técnicos, de câmera e de desempenho, mas ainda assim ele conta uma história única, sensível e de descobrimento. É uma coisa rara de se ver. E o Trico, o animal que te acompanha nessa aventura, é a representação mais orgânica de um animal que eu vi até hoje nos videogames. Tá, beleza. A gente já falou de jogo de tiro, já falou de jogo intimista, mas e esporte? Não vai ter nada esse ano? Esporte tem sim, infelizmente. Forza Horizon 3 é um game de corrida com alma. É um jogo que deixa os grandes circuitos de lado e não se atém tanto àquela classe do automobilismo e prefere fazer outra coisa, brincar com os nossos sonhos e com as nossas emoções. Viajar pela Austrália do Horizon 3 e ser dono de um festival de corrida é uma descoberta a cada esquina, seja de uma nova pista, de um novo cenário paradisíaco ou até da sensação de ser dono do próprio destino. E no meio de tantos jogos de tiro esse ano, né, César, teve um que passou ali meio despercebido, né? É verdade, um deles saiu ali meio espremido entre dois grandes lançamentos, mas é um baita jogo. Continuando com os ótimos games de tiro de 2016, Titanfall 2 fez o que pouquíssimos conseguem, melhorou e muito em relação ao primeiro jogo. Estamos falando de um game, amigo, que não tinha história alguma, e agora não só tem uma, como tem uma das mais bem feitas campanhas dos últimos anos. Titanfall 2 explora bem a relação do soldado com os robôs gigantes, os titãs, e faz isso com algumas das fases mais criativas e divertidas dos jogos de tiro. Prêmio superação aqui. Tá aí um jogo que prova que não é necessário ser uma grande produção para ser um dos melhores do ano. Inside larga o jogador em um mundo sombrio na pele de um garoto sem nome e não se preocupa em dar qualquer explicação. Mesmo assim, há algo no game que não te deixa largar até o fim. E o final, obviamente misterioso, nos deixou coçando a cabeça até agora. Eu li várias teorias na internet e até agora não entendi nada. The Witness não tem o peso dramático da espera de um Last Guardian ou de um Final Fantasy XV, mas quem aguardava o novo trabalho do Jonathan Blow, criador de Braid, um dos games indie mais importantes da história, também sofreu, mas valeu a pena. Apesar de ser um jogo de quebra-cabeças, o The Witness é uma celebração ao ser humano, a nossa capacidade de pensar, de ter raiva, mas se superar e vencer no final. É uma experiência perversa em alguns momentos, mas que no final ela é plena e total.
a Square Enix acabou com uma longa espera de 10 anos por um jogo que mudou de mãos, título, conceito e plataforma, e que, mesmo assim, acabou dando certo. A grande história de amizade e companheirismo até tem seus problemas, mas prova ser uma grande adição a uma grande franquia. Fala a real, eles são a cara dos Backstreet Boys, não são? É mais o mesmo? É, mas que mais do mesmo bem feitinho, viu? Uncharted 4, A Thief's End, termina a jornada do caçador de tesouros Nathan Drake de forma destemida, sem apelar só pro lado Indiana Jones do herói. É uma aventura fantástica, mas que mostra um lado que a gente não conhecia do Drake. Não esse Drake. E logo agora que estamos nos despedindo, acabamos ficando mais íntimos do que nunca. Brunerá, posso ver seu celular? Não, mas pra quê, bicho? Eu quero saber se você ainda tem instalado o Pokémon GO. Você pode até não jogar mais, assim como grande parte do mundo, mas é inegável que Pokémon GO foi o game mais falado do ano. Ele fez a cabeça dos fãs que queriam capturar monstrinhos usando o celular, mas acima de tudo, deixou o mundo de boca aberta. Foram multidões correndo atrás de Pokémons, e quem não acreditava no poder social dos jogos, bom, tá aí um bom motivo para botar fé. Pokémon GO teve muitos problemas, acidentes, descuidos e polêmicas, mas o precedente que ele abriu é histórico. César, atrás do escudo, César. Eu tô curando, César, velho. para Eu tô ali, curando. César. Eu vou voltar. César, Eu eu vou vou voltar. morrer. Eu vou morrer, César, eu vou morrer. Não. Derrota. Eu amo essa merda, bicho. O grande responsável por destronar o monstro Pokémon GO é uma daquelas poucas unanimidades do mundo dos games. A Blizzard até é novata em games de tiro, mas usou toda a sua experiência em mundos online e universos ricos para formatar aquele que é um dos games mais influentes dos últimos anos, Overwatch. Um jogo feito artesanalmente, com um elenco diversificado de personagens muito carismáticos e que é fácil de ser jogado pelos novatos, mas que oferece um arsenal de estratégias vasto e calibrado para alimentar o seu cenário competitivo. Overwatch mexeu com a comunidade de cosplays, com os fãs ávidos por interpretar e recriar as histórias de seus heróis favoritos, e ainda por cima é um ótimo e inteligente game de tiro. Não tem jeito, Overwatch foi o game que mais jogamos e gostamos de 2016, e não deve parar por aí, já que novos conteúdos serão adicionados ao game ao longo dos próximos meses. Será que desbanca mesmo o League of Legends? É, só o tempo dirá. Oh, guys! E esses foram os nossos 10 melhores games de 2016. Como deu pra perceber, Overwatch foi o nosso jogo favorito de ambos aqui. Mas César, faltou algum na sua opinião? Cara, eu gostaria de ter colocado Civilization 6. Joguei muito do 5 e apesar de muita gente falar que não mudou tanta coisa, o 6 justifica o investimento no novo jogo. E você, faltou algum? Olha, eu vou citar aqui 2 jogos indie que eu gostei bastante esse ano. O primeiro é Firewatch, que é um jogo em primeira pessoa, mas não é de tiro. É uma exploração bem sutil, que você descobre esse mundo e é bem legal, tem uma narrativa muito bacana. E o segundo é o Stardew Valley, quem é viúva aí de Harvest Moon, joguinho de cultivar fazenda. É uma ótima pedida, é muito divertido e tem várias opções de personalizar seu personagem e a sua fazendinha também. Então é isso, esses foram nossos jogos favoritos. Se vocês concordam, discordam, querem xingar a gente, podem deixar um comentário aqui embaixo e até o ano que vem.